Bom, o nosso de papo com o Eric é com um cara que eu gosto muito, eu sou muito fã. Ele já tocou com Cazuza, Léo Jaime, entre muitos outros. Então, vamos dar mais um de papo com o Eric, não tem mais o que falar, não. Lasqueiros. Então, depois de muito tempo, a gente está aqui mais um de papo com o Eric. Eu tava até com saudade de gravar o de papo com o Eric. E hoje eu estou aqui com o Ricardo Palmeira, o Ricardinho. Talvez vocês, fusqueiros e fusqueiras, nunca tenham ouvido falar ele pelo nome, mas pela música certamente já deve ter ouvido algum som dele, porque ele já tocou com Fábio Júnior, João Penco, seus miquinhos amestrados, Front, Léo Jaime, Cazuza, Adriana Calcanhoto, Luiz Melodia, Paulo Ricardo, Paula Toller, Lulu Santos, dentre muitos outros. Então, talvez, certamente vocês já ouviram algum som do Ricardinho. Pô, muito obrigado pelo seu tempo, Ricardinho. Já estava tentando fazer esse papo já há muito tempo, já, né? Já estava até quase me cansando já para a gente conseguir fazer esse de papo com o Eric. E, bom, bem-vindo à minha casa e bem-vindo ao meu canal. Cara, é uma super honra estar fazendo essa entrevista aí com você, pô, teu pai, que pô, a gente fez um som juntos ali na grande banda Os Imperdoáveis e ainda faremos também, porque tem um clipe aí que está prometido desde antes da pandemia, que vai ter os carros antigos aí no clipe, a gente já está planejando aí, esse vai ser o grande evento. Mas, pô, está sendo muito legal de falar contigo. Agora você é um pouquinho mais idoso, né? A gente se viu pela última vez, você tinha 3 anos, 4 anos, sei lá. Que a gente deu um pique nos gatos ali no corredor da minha namorada, né? Uma festa, tinha os gatos que fugiram pelo corredor, a gente foi lá pegar eles, aí quando voltaram, um deles mordeu o baterista da outra banda, o Marcelinho da Costa. Ele ficou muito pé da vida. Foi muito engraçado. Já aprontamos. Mas aí, cara, Você ainda, nesse dia, tem que consertar uma injustiça que foi lá no de papo com a Avelalove, que eu falei que você que fez os tacos, que eu disse que você que faz os melhores tacos do mundo. Mas eu não vi você fazendo, eu vi você preparando, montando o taco. Então foi você que fez o taco ou você só preparou o taco e foi a Carla que fez? eu acho que foi a Carla que fez, porque nessa época, antes da pandemia, eu não sabia cozinhar, então eu só comia. E a Carla que fez tudo, toda a comida mexicana, que a gente gravou um clipe para a galera se situar, a gente gravou um clipe que está lá no meu canal, Pop Clube. Eu sempre faço as homenagens, músicas de Natal, né? Esse ano vai ter de novo. A gente cantou aquela música Feliz Navidad, que é do José Feliciano. Aí você e seu pai e a banda, sua mãe também participaram do clipe, a gente fez uma festa lá no apartamento da Carla para gravar isso aí. Só que aí a Carla que fez as comidas todas. Hoje eu já sei fazer uma bela guacamole, um belo molho de tomate mexicano também, que já testei ali. Aí é só pegar um Doritos lá, aquela coisinha lá, tacos não, como é que é? Sei lá, Doritos, né? Aquelas coisas. Pegar ali com esses molhinhos aí, molho de queijo também, pô. Faremos uma próxima vez aí. Estão convidados. Ricardinho, quando você decidiu que você seria músico? Eu já tocava desde pequeno, mas para mim, na minha família toda, todo mundo tocava. Aí para a gente era uma diversão, não era uma, a gente não tinha a intenção de ser músico. Mas quando eu fiz, sei lá, 17 anos, eu estava fazendo faculdade
de comunicação, e no meio da faculdade eu comecei a ficar desinteressado, aí comecei a perceber que eu estava gostando mais de tocar, aquela brincadeira, que eu até estudava música também, teoria, não sei o quê, mas eu estava gostando mais de tocar e estudar música do que fazer a faculdade de comunicação. Aí eu falei para meu pai, pô, eu acho que eu quero ser músico. Aí ele falou, pô, caramba, não sei o quê, será que é isso mesmo? Não sei o quê, mas acabou, aí não teve jeito. Aí todo mundo da família foi ser músico também, os 4 irmãos. Ricardinho, você se influenciou pelo jazz ou pelo rock? Olha, no começo foi mais pelo jazz, porque eu tenho um tio também, que é irmão do meu pai, que começou a tocar. Ele foi o primeiro músico profissional da família, ele que influenciou a gente a ser músico. E ele escutava muito o que a gente chama de jazz rock, né? Eu gostava mais do jazz misturado com o rock. Era uma época lá dos anos 70 que fazia o Miles Davis, né, que é um trompetista, ele fazia um som que influenciou muitas bandas e tem um cara chamado Chick Corea também, que é o tecladista que já morreu, entendeu? Esse cara fazia um som. Eu escutava todos esses músicos, era um jazz, é o pessoal do jazz, que ficou influenciado também pela estética do rock, né? Jimi Hendrix, aquelas coisas, e misturou as coisas. Esse era o tipo de som que eu gostava mais de fazer. Mas depois, nos anos 80, quando o meu irmão, o Dé, começou a tocar no Barão Vermelho, aí eu comecei a ser influenciado pelo rock também. Aí comecei a tocar com o pessoal do rock dos anos 80, né? Cazuza, etc. Mas eu nunca fui assim exatamente um roqueiro de coração desde pequeno, como vários amigos meus, que escutava Led Zeppelin, essa coisa desde cedo. Eu não, escutava tudo, música popular, assim, Paul McCartney, Elton John, né? Mais o pop, e depois que eu realmente comecei a escutar mais o rock para aprender também. Ricardinho, como você acabou de dizer aí, você tem 3 irmãos, todos músicos profissionais. Dentre eles tem o Dé, que já tocou no Barão Vermelho. E os seus pais apoiavam ele ou não apoiavam? Ficavam reclamando. Olha, no começo, não, sempre apoiaram, assim, né? Porque no começo sempre é difícil, né? Quando a gente escolhe fazer um troço que é meio fora da normalidade, né? Porque todo mundo ia ser ou engenheiro, ou advogado, não sei o quê. Eu comecei até a estudar jornalismo, né? Para ser publicitário, né? Comunicação, que chamava. Eu podia ser jornalista ou publicitário, mas sempre tive o sonho de ser publicitário. Mas depois eu perdi esse sonho e passei a ter o sonho de música. O Dé, ele já desde o segundo grau ali, ele já estava desinteressado de escola, assim, já não queria nada com a escola, não conseguia ficar concentrado. E aí ele entrou para o Barão Vermelho muito cedo, ele tinha 16 anos. Então, quando a gente viu que estava começando a fazer vários shows assim e gravou disco, aí não teve jeito. Os meus pais acabaram apoiando porque viram que era a carreira dele mesmo. É sempre uma surpresa para os pais, né? Você escolher uma carreira que eles não imaginavam, mas no caso a gente nunca teve assim esse conflito com os pais, a gente nunca foi rebelde de ficar brigando com os pais por causa de nada. A gente sempre gostou muito dos nossos pais, então acho que isso melhorou. Tinha muita gente da nossa geração antigamente que tinha conflito com os pais, isso aí acaba dificultando para eles. A gente sempre teve uma boa relação com os nossos pais, então eles acabaram compreendendo. Na conversa, eles acabaram se adaptando à nova situação. Sacou? Maneiro. Uhum. Como é que foi conviver com essa galera do Rock 80, já que você preferia mais o jazz? E na verdade, assim, a partir de. É porque eu gostava mais do jazz assim no final dos anos 70, porque eu nasci em 1963. Então, digamos assim, em 78 eu tinha 15 anos, que foi quando eu comecei a escutar mais música assim e começar a tocar, mas quase já me encaminhando para ser um músico profissional. Então, dos 15 aos 17, assim, eu escutava mais esse tipo de jazz rock aí. Mas a partir de quando eu comecei a escutar o The Police, por exemplo, quando eu tinha 20 anos, em 83, aí eu comecei a me ligar muito, a gostar muito desse tipo de som que rolava nos anos 80, que eram bandas como The Police, o Van Halen. Eu vi um show do Van Halen, que aí realmente é rock assim, mas não é um rock das antigas. Eles só surgiram em 78, então não era o Led Zeppelin que surgiu em 69, né? Quase 10 anos antes.
Então, aí eu comecei a escutar vários tipos de som que bombaram nos anos 80, né? Que fizeram sucesso, né? Aí grupos como Duran Duran, que já é né, um pop, né? Assim, então eu comecei a gostar mais dessas coisas do que o jazz que eu gostava. Então, a partir desse momento, eu comecei a realmente gostar de pop e rock, como eu chamo, porque não era nem o rock pesado e também não era aquele pop, né? Como era, sei lá, Menudo antigamente, entendeu? Era um pop rock, tipo Duran Duran, o The Police, por exemplo. Né? Aqui no Brasil, o Lulu Santos, né? Que eu adoro, é meu grande ídolo da guitarra pop, sacou? Ricardinho, você nasceu na Vila da Penha, que é, Sim, aliás, terra natal do Romário. Tem muitos sim. craques lá. Você se mudou para Laranjeiras. Como foi essa mudança? É engraçado que para mim, que sou o filho mais velho, eu acabei retendo um pouco assim do jeitão assim mais suburbano, mais até que a gente veio morar aqui em Laranjeiras, que é um bairro mais tranquilo, mais a gente chama de riponga. Vários hippies moravam aqui, vários músicos sempre moraram aqui, então eu sempre tive esse jeito mais tranquilão. Aí eu também tocava chorinho, que era uma influência de quando eu morava lá na Vila da Penha, tocava bandolim. Eu acabei sendo o mais tardio assim, me adaptar à vida na Zona Sul carioca. Os meus irmãos já chegaram aqui mais novos, já se adaptaram melhor. Mas, assim, era uma vida boa lá, só que o lugar que a gente morava lá acabou ficando muito perto do Complexo do Alemão, entendeu? Até meu tio mora lá, perto também, então, um pouquinho mais distante, mas tem muita gente que mora lá e tem que se adaptar. Tem grandes amigos que moram ali, né? Mas os meus pais ficaram muito preocupados na época, assim, né? Estava começando a crescer um pouco a violência ali no local, eles quiseram vir morar aqui. Meu pai já trabalhava aqui na cidade, né? Foi mais ou menos por isso a mudança. Eu até não queria, eu falei, não, a gente gosta daqui, mas acabamos nos adaptando, principalmente também por ser um bairro mais tranquilo, não tão, né? Não foi, a gente foi para o Leblon, Copacabana, que eram bem Zona Sul, né? Aqui em Laranjeiras é meio quase Rio Antigo, né? É um Rio Antigo, assim, é mais tranquilo. Ricardinho, Beatles, Rolling Stones, Van Halen ou The Police? Pô, aí tu quebrou, né? Todos, né? Mas, assim, desses aí eu vou escolher os Beatles, porque eu acho que os Beatles influenciaram todos esses, até os Rolling Stones. Por quê? Porque os Beatles surgiram antes, fizeram sucesso antes dos Rolling Stones, e os Rolling Stones, quando estavam surgindo, os Beatles já tinham feito sucesso nos Estados Unidos, por exemplo, já tinham feito sucesso mundial. Quando os Rolling Stones estouraram quem é? Satisfaction, acho que os Beatles já tinham tocado no show lá do Ed Sullivan nos Estados Unidos, então eles também se basearam nessa carreira dos Beatles para montar a carreira deles, mesmo que fosse um pouquinho diferente. E os outros que eu amo também, Van Halen, pô, meu guitarrista ídolo assim do mundo, assim, realmente eu tenho várias guitarras, modelos que ele desenhou e sempre, pô, aprendi muito com a técnica dele, né? E o The Police também mudou minha vida. Eu já agradeci ao Andy Summers, ele estava numa mesa de restaurante lá depois do show do Call the Police, né, com o Rodrigo Sanders, eu falei, thank you, man. Ele não entendeu nada, mas eu quis agradecer ele por ter mudado a minha vida, porque a partir de conhecer o Andy Summers, eu comecei a fazer esse som que eu faço até hoje, que é o do pop rock e a influência lá dos anos 80, daquela geração, né? O Van Halen eu já tinha escutado, mas eu não queria ser um roqueiro como ele era, de tocar. Eu vi o show dele, adorei, sempre fui influenciado por ele, mas o The Police e o Andy Summers, que é o guitarrista do The Police, realmente mudaram a minha carreira. Assim, desenharam o começo da minha carreira. Ricardinho, até vi numa entrevista sua que você tem uma palheta aí do Van Halen, né? Tem, tá aqui no armário aqui. Se quiser, eu pego ela. Vai ser novidade, hein? Você vai ser a primeira entrevista, que eu sempre falo dessa palheta e nunca mostro para ninguém. Mas aqui, ó, peraí. Um segundo. Pronto, voltei. Deixa eu só botar o fone. Deixa eu ver se dá para ver aqui, ó. Caraca, que Blusinho do maneiro. Van Halen. Ele tinha essa palheta na época que era fininha. Aí tinha o símbolo deles, né? O logo. E aqui, ó. Não sei se dá para reparar aqui, ó. Tá vendo esse cortinho aqui, ó, nela?
que ele fazia nas cordas, fazia não sei o quê. Aí quando ele fazia isso, ele já sabia que a palheta estava meio estragada e jogava. Aí na hora que ele jogou, veio em direção a mim, onde eu estava com um monte de gente. Aí eu baixei, todo mundo baixou no chão, fiquei eu e um cara disputando a palheta dedo a dedo ali no chão. Eu puxei, a minha. Aí, galera, exclusiva, hein? E você já gravou com um montão de bandas, você já gravou com um montão de artistas. Dentre eles, tem o Cazuza, que você já gravou discos originais como Ideologia, Brasil, O Nosso Amor a Gente Inventa, Faz Parte do Meu Show, Boas Novas, tudo original. Você já tocou na última turnê do Cazuza. Como foi trabalhar com Cazuza? Como é que foi esse tempo? O Cazuza, cara, ele fez parte da minha vida musical desde 1981, porque o meu irmão foi tocar com o Barão Vermelho, o Dé, e a gente conheceu o Cazuza. Eu me lembro desde o dia que o Dé falou que entrou, porque o Dé entrou primeiro no grupo. Tinha só 4 integrantes, né? Só a base, né? E aí procurava um cantor. Aí ele falou, pô, entrou um cantor lá que o cara, pô, canta rock pra caramba, dá uns gritos lá, o cara é todo artista, pô, vai ser bacana pra caramba. Eu me lembro dele falar isso. Aí, pô, eu fui convivendo. Antes de eu tocar no movimento Rock Brasil, eu já conheci o Cazuza, já ia nos shows do Barão Vermelho. Então, a gente foi conhecendo ele, né? E às vezes ia na casa dele, no apartamento dele, onde ele morava lá com os pais, em Ipanema, não sei o quê, ia no Baixo Leblon lá com a galera do Barão, né? Jantar lá no Baixo Leblon, etc e tal. Aquelas histórias todas. Aí quando eu comecei a tocar, eu nem pensava em tocar com o Cazuza, assim, tocava com outros caras. Eu comecei tocando com uma banda chamada João Penck e seus Miquinhos Amestrados, que é de rock dos anos 50 misturado com surfing, né, surf music, e depois o Léo Jaime, também super famoso, está aí atrás, aí, o disco está ali atrás de você, e depois aí o Cazuza precisou de um guitarrista a mais, e o Dé, meu irmão, falou, o Cazuza está precisando de um guitarrista, você quer tocar lá? Eu falei, quero. Aí passou um tempinho, uns 6 meses assim, e eles me chamaram, aí eu comecei a tocar com ele, aí, pô, foi assim, de uma certa forma, foi tranquilo, porque eu já conhecia ele pessoalmente, mas ele já era um artista, né, muito consagrado, então, mas eu nunca tive problemas assim, eu nunca fiquei muito assustado de tocar com as pessoas, não. Eu sempre fui relax, assim, sempre lidei de uma forma mais profissional e não ficava muito nervoso, sabe? Eu nunca fiquei nervoso em palco, assim, essas coisas. Eu sempre ia lá, vou tocar com o Cazuza, beleza, vamos lá, vamos ensaiar, porque eu sempre falo para as pessoas, quando você está bem preparado, né, eu sempre me preparei muito bem, então eu sempre aprendi as músicas certinhas, quando eu chegava lá para tocar, eu já sabia tocar tudo, então não ficava nervoso, porque eu já sabia o que ia fazer, então só se tivesse alguma coisa nova, mas aí ia ser junto com todo mundo, então foi ótimo, o Cazuza era sempre, pô, muito legal com a banda, nunca ficava fazendo exigências mirabolantes, assim. Ele sempre aceitava o que a gente fazia dentro do estilo dele, então foi super relax, cara. Foi muito boa essa época. Ricardinho, tu também é muito fera. Que é isso? Eu sou estudioso. Com Renato Russo, você gravou um disco italiano. Pode crer. Conte aí sobre esse disco aí. Então, eu fiquei muito amigo tocando com o Léo Jaime, numa segunda vez que eu toquei com ele. Aí eu fiquei muito amigo do tecladista que tocou com o Renato Russo e com Legião Urbana, que é chamado Carlos Trilha. A gente ficou bastante amigo tocando com o Léo, e aí ele começou a me chamar para algumas gravações. Aí quando ele foi gravar o disco em italiano com o Renato Russo, ele me chamou para gravar. Aí eu gravei 2 músicas, né, com o Renato Russo, mas só violão, né? Só violão de aço. Não foi guitarra, não. Aí conheci o Renato Russo lá no dia, foi super educado, super, né, legal, super gente boa com a gente. Aí foi tranquilo gravar com ele assim, entendeu?
Foi só engraçado uma coisa, que eu sempre conto para a galera, porque ele queria que eu tocasse, e o Renato Russo sempre tocou o violão no Legião Urbana, apesar do dado, né? Mas as gravações, a maioria era o Renato Russo que tocava, porque ele que fazia as músicas de um violão. Então ele sabia fazer aquele estilo de violão que a gente chama de chacundô, né? Aí numa das músicas ele pediu para fazer esse violão assim, meio chacundô, como a gente chama. Aí eu comecei a tocar, era meio diferente do dele, ele falou: "Não, não tá legal. Trilha, ele não sabe fazer chacundum." Aí a gente começou a rir. Aí eu, isso na minha cara, né? Ele não sabe fazer chacundum. Aí eu falei, eu posso fazer outra coisa meio dedilhado. Então, aí ele falou, isso, dedilhado ficou ótimo, faz o dedilhado, não faz o chacundum, depois a gente faz. Aí eu toquei só o dedilhado, aí consegui gravar as duas músicas lá com ele, foi bacana. Ricardinho, me dá mais um minutinho aí que a gente vai encerrar aqui a primeira parte desse papo, que tá muito legal. Para mim também. Muito obrigada aí. Galera, a gente vai finalizar essa primeira parte aqui por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir o meu canal. E já volto, hein? Na próxima semana, hein? Já volto com a segunda parte. Tchau!